Glória. Aplauda ao Senhor, amém. Glória. Abre sua Bíblia, Gênesis 26. Gênesis 26. Glória a Deus. Semana de consagração para a ceia do próximo domingo pela manhã. Amém? Glória a Deus. Todos os dias estaremos aqui pela manhã a partir das 8 horas para, glória a Deus, para a gente estar consagrando as nossas vidas. Também no próximo domingo, a partir das 8 da manhã, a gente inicia a nossa ceia. Amém? Glória a Deus. Gênesis 26. Glória a Deus. Gênesis 26. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Versículo 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Mais uma vez esse versículo e você senta. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Podeis assim. Aleluia. Serei fiel ao horário que eu quero almoçar na sua casa? Vou junto com o pastor. Aí, Luiz, ó. Aleluia. Olha, Deus é bom. Serei fiel ao horário. Se eu terminar hoje, eu tenho que semana que vem. E um amém. Glória a Deus. Aleluia. Gênesis 26. Nós vamos falar sobre Isaque. A passagem aonde Isaque vai a Gerar por causa da fome. O texto começa dizendo que a fome na terra. O contexto ele vai nos dizer que Isaque ele pensa em ir ao Egito. E antes de ele começar a partir com a sua família, o Senhor aparece para Isaque e diz: não desce ao Egito, habita na terra que eu te disser, porque eu serei contigo, multiplicarei a tua semente. Isaque fica ali. Aí o texto vai dizer que nessa terra onde a fome, Isaque, os homens da terra, eles acham, né, a sua mulher interessante, ele diz que é irmã. Só que depois Abimeleque, o rei de Gerar, ele descobre que na verdade não é irmã de Isaque, é esposa. E aí ele diz a Isaque: por que você nos fizeste isso? Nós poderíamos deitar com a sua esposa, isso nos traiu um grande mal. Aí o próprio rei de Gerar, ele vai dizer: ninguém toca nessa casa, ninguém toca nessa família. Nessa própria terra, Isaque vai plantar, vai colher sem fim. Também nessa própria terra, Isaque vai prosperar de forma grandiosa. Vai cavar poços. Pastores filisteus vão e fizeram os poços de Isaque. Na verdade, eram poços de Abraão. Isaque abre o primeiro poço. E aí eles entulham. Abre o segundo poço, eles vão entulhar. Abre o terceiro poço e não conseguem entulhar mais. Não podem mais contra Isaque, porque Isaque está crescendo. É mais ou menos esse contexto. Até que eles vão ver que o Senhor é com Isaque, e antes aqueles que vão se assustar com o crescimento de Isaque, agora vão querer fazer aliança com Isaque, porque o Senhor é com Isaque. Esse é o contexto daquilo que vamos ministrar. Talvez a gente não ministre tudo, mas o que o Senhor nos direcionar, a gente vai ministrar ao teu coração
nessa manhã. Esse é o texto. Deixa a tua Bíblia aberta, porque o texto diz: havia fome na terra. Quer dizer que hoje é uma escola dominical. Né? Claro, vamos fazer culto, mas já tem. Amém? Glória a Deus. Já tem culto. Escola dominical. Amém? Glória a Deus. Diz: havia fome na terra. Terra da promessa. A fome chega na terra. A mesma terra que o Senhor prometeu a Abraão. A mesma terra que o Senhor prometeu a Abraão e a sua descendência, havia escassez de alimento. Falta de provisão natural. Essa terra. Agora, Isaac, como eu e você, no lugar da escassez, a gente procura meios de poder fazer com que a escassez não chegue à nossa casa. De que a escassez não chegue à nossa família. O que Isaac vai pensar? Isaac pensa em, o texto está dizendo ainda no versículo 1, Isaac vai a Abimeleque, rei dos filhos de Deus, em Gerar. Ele abriga a sua família ali. Só que o pensamento de Isaac é o seguinte: ir ao Egito. Da onde você tira isso? Não está no texto. De acordo com aquilo que o Senhor disse a Isaac. Aí apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: não desças ao Egito. O Senhor está dizendo isso, mesmo o texto não mostrando que Isaac disse a alguém que iria ao Egito, é porque ele desejava ir ao Egito. No Egito tinha provisão. Na terra da promessa não tinha provisão. Em Egito tinha provisão. Na mente de Isaac, Egito era o melhor lugar para sua família estar, para não ser atingido pela seca. Ele queria ir para lá com a sua casa. Só que Deus se revela a Isaac, dizendo: Isaac, ao contrário de Abraão, seu pai, permaneça aí. Não vai ao Egito. Fique exatamente aonde eu te disser. Porque habita nessa terra, peregrina nela, e eu serei contigo. Percebe a condição do Senhor para Isaac? Isaac, não vai ao Egito. Primeiro, não vai ao Egito. Segundo, ele está dizendo: habita na terra que eu te disser. Terceiro, peregrina nessa terra. Peregrina nessa terra. Aí o Senhor diz: Isaac, se você for obediente à minha voz, eu serei com você. O Senhor não está dizendo para Isaac: se você habitar onde eu te disser, eu vou acabar com a fome, a seca ou a escassez. O Senhor está dizendo para Isaac: Isaac, se você for fiel à minha voz, se você for obediente, eu serei contigo. Percebe isso? O Senhor não diz: ó, a fome vai acabar, não. O Senhor diz: eu serei contigo. Aleluia. O que o Senhor está dando para Isaac aqui? O Senhor não está garantindo para Isaac que a fome vai passar. O Senhor não está garantindo para Isaac que a escassez vai acabar. O Senhor está garantindo para Isaac a sua presença. O Senhor está garantindo para Isaac a sua presença. Ele está dizendo: eu serei contigo. O tempo pode ser difícil, mas eu vou ser com você, Isaac. Não tem nada mais confortante em saber que o Senhor é conosco no tempo da adversidade. Pode faltar tudo, mas não vai faltar a presença de Deus. Eu já quero declarar algo para alguém aqui nessa manhã. Ei, pode faltar tudo na tua vida, mas a única coisa que não pode faltar é a presença do Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Então, em primeiro lugar, o que o Senhor dá a Isaac? O Senhor dá a Isaac uma direção. Repita comigo: uma direção. Uma direção.
O Senhor dá uma direção. Qual a direção? Não vai para o Egito. Fica na terra. Não vai para o Egito. Fica na terra. Antes de dar a Isaac provisão, o Senhor dá direção. Aleluia. Eu vou repetir isso aqui. Antes de dar provisão, ele dá direção. Por quê? O lugar da promessa não é Egito. O lugar da promessa é Canaã. Mas tem fome. O lugar da promessa é Canaã. Aleluia. Meu Deus do céu. Talvez no Egito ele poderia encontrar comida. Mas só que tem um detalhe. Ao sair do lugar em que Deus prometeu, ele poderia encontrar provisão. Mas só que ele se distanciaria do propósito. E sabia que tem muita gente indo atrás de provisão e trocando propósito por provisão? Sabia disso? Tem muita gente indo para os Egitos, mas só que perdendo o propósito. É por isso que, em primeiro lugar, Deus dá direção a Isaac. É por isso que ele dá direção para que Isaac não fique perdido e nem muito menos caminhe pelas próprias pernas. Porque escuta essa palavra aqui, obrigado meu pastor. Porque a direção do Senhor nos protege de decisões que podem nos custar o propósito. Eu vou repetir essa palavra aqui. A direção do Senhor nos protege de decisões que podem nos custar o propósito. Mas no Egito tem comida, mas a promessa é ficar em Gerar. A promessa é habitar onde o Senhor está dizendo. Se o Senhor está dizendo que no lugar da escassez é para eu permanecer ali, é porque pode faltar tudo, mas o Senhor não vai me deixar faltar nada. Está difícil, não vai faltar nada para você. A gente liga a televisão, o que a gente escuta? O preço da carne está mais alto. O que a gente escuta? Você vai, 2 sacolas, você gasta R$150. O preço da cesta básica subiu. Tudo muito difícil. Aí é um desespero. Um desespero. O que eu vou fazer? Mais isso, mais aquilo. Mas pode ter certeza. O tempo da recessão, da crise econômica pode chegar no Brasil. Mas nós temos um pastor que cuida de nós. Não vai deixar faltar o pão na tua mesa. O que você precisa fazer? É permanecer no lugar em que Deus te confiou. Permanecer no lugar em que Deus te chamou. É porque nesse lugar não vai faltar para você. Não vai faltar pão na tua mesa. Você vai comer segunda, você vai comer terça, você vai comer quarta, você vai comer quinta, você vai comer sexta, você vai comer sábado. Talvez você não coma carne todo dia. Talvez você na segunda coma ovo, na terça linguiça. Ou talvez você faça como eu, temporada de linguiça. Não sei, temporada de frango, mas eu estou comendo. Não tem um dia que eu deixe de comer o meu frango, de comer o meu ovo, de comer a linguiça. Porque eu reconheço que é provisão de Deus. Tem gente que olha que diz, meu Deus do céu, ovo de novo? Só que tem gente que está dizendo, graças a Deus, eu estou comendo ovo de novo. Meu Deus do céu, Kleber. Tem gente que está dizendo assim, está reclamando, porque tem uma mistura. Pode ser linguiça, mas é linguiça. O Senhor proveu, o Senhor proveu, o Senhor proveu. Eu creio. Hoje você pode estar à conta, a carne pode estar à conta na tua casa. Mas eu quero dizer que vai chegar o tempo. Vai chegar o tempo onde você vai escolher o que você vai comer. Vai chegar o tempo, querida. Aí de tanto você escolher, você vai chamar o pastor Carlos, vai chamar o pastor Rodrigo e o pastor André para almoçar na sua casa. Aí nós 3 vamos lá, nós 3 juntinhos. Cada um vai levar a sua esposa e os seus filhos para comer na sua casa. Meu Deus do céu! Quem recebe? Ninguém recebe não, é? Meu Deus do céu! Aleluia! Eu vou chegar lá. Aí vai o presbítero Kleber, presbítero Edmilson, evangelista Laédio, presbítero Jorge, tem presbítero Ezequiel. Vai todo mundo na sua casa, naquele mesão, naquela mesa farta, em nome de Jesus. Não se atemorize por causa das más notícias que estão por aí. O tempo da crise pode chegar, mas Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta.
Aleluia. Deus nos dá a direção para que a gente não troque o propósito. A gente não troque o propósito pela provisão. Porque no tempo da escassez a gente procura fazer o que é lógico. Isaac procurava o que é lógico. Isso é humano. O que é lógico fazer no tempo da escassez? Ir atrás da provisão. Isaac. Só que muito cuidado. Repita comigo, muito cuidado. Olha para quem está do teu lado e diga muito cuidado. Obrigado. Cuidado para que na pressa de seguir a lógica, cuidado, na pressa de seguir a lógica, você pode não estar indo no buraco. Que adianta ir ao Egito, mas no Egito, bom, o que ele poderia encontrar no Egito? É o que o marido de Noemi encontrou ao sair da terra do pão. Porque em Moabe tinha pão. Ele encontra morte. Cuidado. Cuidado para você não trocar os princípios por vantagem. Tem gente que no tempo da escassez ele troca princípios por vantagens financeiras. Presenciei com os meus olhos um amigo. No tempo da crise, qual é a lógica? Ir atrás do dinheiro. É que ele foi fazer? Sim. Hoje é o tempo das bags. Dinheiro fácil. Está cheio de influenciador. A odd, ó. Mais tarde, todo vídeo. Ó, se você colocar R$5 para apostar, vai ter gol do Vini Júnior, você vai ganhar 500. Aí o bobinho acredita. Às vezes tira um dinheiro que é da conta. Tira um dinheiro que é para comprar alguma coisa para dentro de casa. Para colocar nisso, o que acontece? Perde dinheiro. Fica estressado. Dias eu vi um rapaz na internet, coitado, vendeu a moto para apostar, apostou, perdeu tudo. Ficou desesperado. Muita gente que se mata assim. Muita gente que destrói casamento assim. Destrói sua vida assim, na lógica. Quem querer ir pelo caminho mais fácil, só que nem sempre o caminho mais fácil é o caminho que Deus te mandou ir. Cuidado. Tem gente desistindo de tudo por causa da primeira dificuldade que aparece. Mas lógico, é desistir. Só que só experimenta a provisão no tempo da escassez é quem obedece à direção dos céus. É quem obedece à direção dos céus. Então, o que Deus te ordenar, faça. Por quê? Ele não vai deixar faltar para você. Ele vai te suprir. Ele vai te guardar. Ele vai te livrar. Ele vai te proteger. Não vai faltar para a tua casa nesse tempo. Não vai faltar para a tua casa. Pode ser pouco. Mas é o pouco, é provisão. Aleluia. Então, em vez de murmurar porque tem pouco, agradeça porque tem algo na tua mesa. Em nome de Jesus. O Senhor nos trouxe aqui essa manhã para liberar, sabe, para que você escute isso. Não siga a lógica, siga a direção dos céus. O que você precisa fazer é dobrar os teus joelhos e dizer: Senhor, o tempo pode estar difícil, mas eu creio que o Senhor tem uma direção para mim, e seguir essa direção vai me levar a encontrar provisão. Tem provisão para você no tempo da escassez. Tem provisão para você no tempo da dificuldade.
Tem provisão para você. O Senhor não deixou de cuidar de você por causa do dia mau. O dia mau não é porque Ele te abandonou. O dia mau não. Mesmo no dia mau, mesmo na crise, mesmo na escassez, Ele continua cuidando de você. Quem aqui crê nessa palavra? Quem aqui crê nessa palavra? Quem aqui crê nessa palavra? Eu vou encerrar. Outro dia eu termino ela. Segundo, versículo 6. Assim habitou em Gerar. Assim ele habita em Gerar. Assim habitou Isaac em Gerar. Aí o texto diz que, perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca da sua mulher, ele disse: é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher. Para que porventura dizia ele: não me mate os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era flor. Rebeca não era mais bonita que a minha mãe. Jesus, meu Deus. A Isaac, ele teme pela sua vida, então ele mente. Isaac foi quem Deus escolheu. Só que tem um detalhe: podemos esquecer que Isaac não era. Só que ainda o texto está dizendo para mim e para você. Quando Abimeleque, o rei dos filisteus, olha pela janela, viu Isaac brincando com Rebeca. Viu Isaac em um momento de carinho, de verdade. Aí Abimeleque, ele diz: você fez isso? Ela é tua mulher, você diz que é sua irmã. Aí Isaac: para que porventura eu não? Abimeleque diz: facilmente alguém teria se deitado com ela, terias trazido sobre nós um delito. Mandou Abimeleque o povo, dizendo: quer tocar essa varoa, morrerá. Exatamente. Mesmo uma mentira no quarto, em sua casa. Não porque o Senhor aprova a mentira, mas é por causa do caráter fiel do Senhor. É isso. Isso não significa que Deus aprova a atitude de Isaac, mas que a sua fidelidade é maior do que o nosso coração. Se a gente pudesse, o tamanho da fidelidade de Deus, a gente veria como é menor. Quantas vezes vacilamos, erramos no meio do caminho porque não somos perfeitos. E encontramos o perdão do Senhor. Encontramos o perdão do Senhor. Porque nossas imperfeições não anulam o propósito. As nossas imperfeições revelam que somos totalmente dependentes da graça. É como aquela canção que diz que sem a graça é impossível viver. Por mais que eu seja alguém, eu dependo da graça de Deus para viver. De novo. Sem a graça de Deus. Você que é mais velho que eu conhece. É impossível viver, por mais que eu seja.
Nós dependemos. Eu dependo da graça de Deus. As nossas imperfeições e a fidelidade de Deus em meio às nossas imperfeições revelam que nós somos totalmente dependentes da graça. Aí vamos seguir. Aleluia. E o que Isaac vai fazer na terra da escassez? O texto diz, versículo 12, Isaac vai semear. E semeou Isaac naquela mesma terra. Aleluia! Isaac vai semear em meio ao caos, em meio à escassez de provisão. Isaac vai semear. Tem que ter fé. Você tem que ter fé para semear. Eu fico tentando conjecturar, talvez muitos tentavam dizer para Isaac, você vai plantar, você vai semear. Nada cresce, nada prospera, nada frutifica. Só que tem um detalhe. Aleluia. Isaac vai semear, porque o Senhor disse para ele, eu sou contigo. Contrariando a lógica, e às vezes a fé vai contrariar a lógica. Era ilógico semear ali, mas por fé Isaac semeia. Talvez alguém disse para Isaac, você vai desperdiçar semente. Só que quem lança uma semente por fé nunca desperdiça a semente. Eu fico tentando lembrar. Porque Adão foi colocado no jardim para semear, para cultivar. Só que era algo tão puro, tão, sabe, tão perfeito. A terra correspondia perfeitamente ao homem. Eu fico tentando imaginar agora, Isaac, na terra onde há escassez. Só que debaixo de uma palavra, quando ele lança a semente, é como se a terra voltasse, a terra no lugar onde ele planta, onde ele semeia, voltasse a funcionar como foi no Éden. Meu Deus do céu. Aí o que acontece? Ele semeia e ele vai colher. Porque só colhe quem semeia. Só colhe quem semeia. Se você não semear, você não vai colher. E como é que foi a colheita? Naquele mesmo ano. Naquele mesmo ano, o texto está dizendo, 100. Como foi? Para cada semente. Para cada semente, 100. Meu Deus do céu. Naquele mesmo ano. 100 medidas. 100 por um. Eu já quero profetizar sobre alguém aqui nessa noite. Nós estamos em que mês? Julho. Talvez os planos que você, lá em dezembro, planejou, talvez você não iniciou. Você não começou a semear. Mas eu quero declarar, se você começar a semear agora, no começo de julho, ainda no ano de 2026, você vai ter uma colheita abundante. A colheita vai chegar, é só você semear. Não guarda a semente não, semeia, lança a semente. Semear é trabalhar. Aleluia. O Senhor disse que seria com Isaac, pastor, é isso. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor é conosco, pastor André, o Senhor é comigo. Tem muita gente que acha. O Senhor é comigo, que as coisas vão acontecer de forma automática. O Senhor disse que é comigo agora, eu vou ficar sentado esperando as coisas acontecerem. Não. Deus disse, Isaac, eu serei contigo. Multiplicarei a tua semente. Isaac, você vai ser o cara. Aí o que Isaac foi fazer? O Senhor é comigo, tá tudo bem. Peraí. Pegar as sementes. Pega os seus pastores. O que ele vai fazer? Vai para o campo. O Senhor disse que seria comigo. As pessoas estão dizendo para mim que se eu lançar semente, eu vou jogar semente fora. Peraí, não. Aí vem Isaac com semente. Ele vai primeiro para o campo. Depois ele prepara a terra. Lança a semente. E aguarda. Aleluia. Ele vai trabalhar. E tem gente que está dizendo para a gente, ó,
Não dá. Para você abrir uma empresa, não dá. Para você voltar aos estudos, não dá. Para você fazer uma obra, não dá. Está tudo caro. Para você iniciar algo que estava no teu coração, não dá. Aleluia. Pode não dar para eles. Pode não dar para quem está falando. Só que para quem tem o Senhor, aleluia. Oh, já vou encerrar. Para quem tem o Senhor, aleluia. Meu Deus do céu, aleluia. Para quem tem o Senhor, lançar semente não é desperdício. Lançar semente é confiar que mesmo no cenário mais caótico vai ter colheita abundante. O Senhor vai prosperar os teus negócios. O Senhor vai prosperar o trabalho de tuas mãos. Tem gente que já ouviu dizer, o patrão dizer, vamos ter que mandar a gente embora, porque sabe, a gente não sabe o que vai fazer, tá difícil. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, a demissão não vai chegar em você. Você vai continuar, você vai perseverar, você vai trabalhar, você vai prosperar, porque o Senhor é contigo, porque o Senhor é contigo, porque o Senhor é contigo. O Senhor é com Isaac, mas Isaac não deixou de fazer a sua parte, porque o Senhor era com ele. Escuta isso, promessa não anula a nossa responsabilidade, é preciso fazer a nossa parte. Aleluia. A promessa não isentou Isaac de plantar. Na verdade, a promessa garantiu a colheita muito antes de lançar a semente. Harabaçu e andará. Na verdade, a promessa missionária Penha garantiu a colheita muito antes de lançar a semente. Então, independente do que as pessoas falem, lance a semente. 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 Porque a colheita é certa. Lance a semente. O Senhor é contigo. Lance a semente. O ano de 2026 vai ser o ano em que você mais prosperou. Por quê? Porque o Senhor é contigo. Então lance a semente. 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 Porque a colheita já é garantida. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? A gente encerrar. Lance a semente. Você vai fazer a tua parte. Você vai sair daqui para fazer. Você vai sair daqui nessa manhã para fazer a tua parte. Outro dia eu termino essa palavra. A colheita de Isaac foi sem medidas. Ele semeia. O texto diz no versículo 13: engrandeceu-se o varão, e engrandecendo até se tornar muito grande. Até se tornar muito grande. Tinha possessão de ovelhas, tinha possessão de vacas, tinha muitos servos, de maneira que os filisteus começaram a invejar a ele. Por quê? Aleluia, porque ele estava semeando. Aleluia, porque ele cresceu em nome de Jesus. Tem gente que nessa manhã vai sair daqui para crescer, porque vai semear. Tem gente que vai sair daqui nessa manhã para semear. E no lugar onde as pessoas diziam para você, não vai dar nada, não vai ter jeito, o Senhor garantiu a palavra e vai dizer, tem jeito sim, porque você não nasceu para ser um fracassado, você não nasceu para ser um Zé Ninguém, você não nasceu para derrota, você não nasceu para vergonha, o Senhor já te fez mais que vencedor. Essa palavra me garante, evangelista Laédio, que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. A tua casa é mais que vencedora em Cristo Jesus. Então não aceite o diagnóstico do que os políticos estão dizendo, do que os empresários estão dizendo, do que as pessoas aí fora diz, do que o teu vizinho fofoqueiro diz, porque o que vai prevalecer na tua palavra, na tua vida, é a palavra que o Senhor liberou ao teu respeito, assim como a palavra que foi liberada ao respeito de Isaac prevaleceu na tua vida, na tua casa, na tua história. A palavra do Senhor vai prevalecer.
amanhecer. Você que crê, fica de pé glorificando ao Senhor. Fica de pé glorificando ao Senhor. Fica de pé e adore ao Senhor, porque a colheita já é certa. Arabaçu e andará. Feche teus olhos, feche teus olhos, feche teus olhos. Ainda no ano de 2026, os sonhos que estavam no papel e pareciam distantes vão se tornar realidade na tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Os projetos que você tinha e que pareciam distantes vão se tornar realidade na tua vida, em nome de Jesus. Ainda no ano de 2026, eu estou profetizando, ainda no ano de 2026, vai ter gente que vai contar testemunho, aleluia, antes de 31 de dezembro, e vai dizer: a minha colheita foi abundante, a minha colheita foi abundante, a minha colheita foi abundante. Porque eu semeei, eu colhi, porque eu semeei, eu colhi, e você vai colher também 100 por 1. Anabaçu e andarabaxu e andará. Meu Deus do céu, você vai colher. Você vai colher 100 por 1. Eu queria fazer algo aqui em 2 minutos, eu encerro. Arabaçu e andará. Está chegando o tempo da provisão, igreja. Está chegando o tempo da provisão. Está chegando o tempo da provisão. Você vai colher, não vai faltar para você. Você vai colher. Você que está aqui nessa manhã com a tua família, eu queria que você se achegasse aí aonde está a tua casa agora, em nome de Jesus. Você vai dar a mão aí, você vai dar um abraço nele agora. Você vai ficar junto dela aí, em nome de Jesus. Todos nós, em nome de Jesus. Está chegando um tempo novo de Deus para as famílias dessa igreja. Não deixa ninguém sozinho, não. Não deixa ninguém sozinho, não. Em nome de Jesus. Está chegando um tempo de provisão para as famílias da nossa igreja. Eu quero profetizar isso sobre as famílias da nossa igreja nessa manhã. Um tempo de provisão. Um tempo de colheita sobrenatural. Aleluia. É um tempo de colheita sobrenatural. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Está chegando, em nome de Jesus. Isso. E nós vamos orar agora. Nós vamos clamar agora. Em nome de Jesus. Arabaçu e andará. Talvez no teu gerar. Talvez daí no teu gerar esteja um tempo difícil. E conflitos estão talvez surgindo dentro do teu lar por causa desse tempo difícil. Só que o Senhor te trouxe nessa manhã para dizer: fica tranquilo, eu sou contigo. Fica tranquilo, eu sou contigo, não vai faltar. Você vai sair daqui para tirar as sementes que estavam guardadas, que você guardou e ficou com medo de lançar, porque você pensou que fosse ser um desperdício. Não, é tempo de tirar as sementes agora do fundo do baú, porque chegou o tempo de colher. Chegou o tempo de colher. Você vai viver, aleluia, a provisão dessa sua colheita em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse tempo de colheita já chegou, igreja. Esse tempo de provisão já chegou. Você não vai seguir o caminho da lógica. Você não vai trocar princípios. Você não vai jogar no tigrinho. Você não vai fazer nada disso. Você vai continuar semeando no lugar onde o Senhor te plantou. E você vai experimentar a provisão em nome de Jesus. Chega de perder noite de sono por causa daquilo que está faltando. Não, em vez de perder noite de sono, você vai dobrar o teu joelho de madrugada e vai dizer: Senhor, o tempo é difícil, mas eu sei que o Senhor já preparou a provisão para minha casa. Eu creio que o Senhor já preparou a provisão para minha família, em nome de Jesus. Comece a orar pela tua casa agora. Vai, ora.
Em nome de Jesus, em nome de Jesus. É provisão, é provisão, é provisão, é provisão. Em nome de Jesus, chega, é provisão, é provisão. É provisão em nome de Jesus, é provisão, provisão, provisão. Está chegando, já chegou. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não vai faltar, não vai faltar. Não vai faltar, não vai faltar. Chega, você não vai seguir o caminho da lógica. Você vai seguir o caminho da fé em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a palavra que o Senhor liberou ao teu respeito é ela que vai prevalecer. É ela que vai prevalecer. Não vai faltar trabalho, não vai faltar emprego, não vai faltar comida, não vai faltar pão. O Senhor não vai deixar faltar, porque Ele já liberou uma palavra sobre a sua vida, e é essa palavra que vai prevalecer. É a palavra do Senhor que vai prevalecer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Anai de comanasi andarabasu e andará. Anai de comanasi andarabasu e andarabaxê. Ele está aqui, os céus já estão abertos. Os céus estão abertos. A previsão diz, é crise. A previsão está dizendo, está difícil. Só que, aleluia, só que sobre a nossa casa foi aquilo que Jesus orou, que seja aqui na terra como é no céu. Como é no céu. Oh, aleluia, aleluia. O que vai prevalecer na tua casa é aqui, meu Deus, o céu é a previsão dos céus. E o Senhor está dizendo, tem colheita abundante. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra. Passa o microfone para o nosso pastor. Mas você que nessa manhã chegou aqui, essa palavra tocou no teu coração, e você deseja ter esse contato com Deus que Isaac teve. Eu quero perguntar se nessa manhã nós temos alguém que deseja entregar sua vida a Jesus. Você deseja experimentar não somente essa provisão, porque a provisão ela é nada mais, nada menos do que a consequência do contato com Deus, do ouvir a voz de Deus. Então por isso eu gostaria de perguntar nessa manhã se nós temos alguém que deseja ter esse contato com Deus que Isaac teve e dizer, Senhor, a minha vida é tua. Tem alguém para Jesus nessa manhã? Tem alguém para Jesus nessa manhã? Estendo por um minuto. Tem alguém para Jesus? Nós somos carentes da graça. Tem alguém para Jesus? Abaço e andará. Alguém que deseja entregar sua vida a Cristo nessa manhã? Dizer, sabe, Senhor, a vida pode estar difícil. Já está difícil sem Jesus, imagina. Já está difícil com, imagina sem. Com Jesus, sabe, as nossas prioridades mudam. Com Jesus, é que a gente consegue ficar de pé porque a gente está com Ele. A gente não abre mão de tudo porque a gente está com Ele. Porque a gente sabe que mesmo em meio às crises, Ele não vai deixar faltar. Não vai faltar. Vou passar para o pastor. Se você ainda desejar entregar a tua vida para Jesus agora, nessa manhã, não perde a oportunidade. Ele tem algo para você. Em nome de... Sem a graça de Deus.